Eu quero saudar a todo o povo de Deus com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao canal Providência Divina, onde temos aqui falado sempre da Palavra de Deus, trazendo a providência divina através da mensagem do Evangelho de Cristo. E hoje nós estamos contando com a presença do pastor Valdemar Esmeraldino, que é ali da cidade de João Pessoa, participou do 8º Congresso de Homens da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais. Também foi presidente nacional do DEC. Pastor Valdemar, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal Providência Divina. A todos que estão sintonizados nesse canal, eu quero agradecer principalmente ao meu irmão Maurício aqui, por esse convite. Eu me sinto honrado em participar com vocês dessa obra, porque todo canal evangélico ele tem uma obra específica: evangelizar, falar a palavra de Deus. Nós estivemos aqui no 8º Congresso, Departamento de Homem, e mais uma vez nós tivemos uma lição de Deus. Eu particularmente eu aprendi uma coisa: não há crise no mundo que atrapalhe o trabalho de Deus. Depois de uma pandemia violenta, depois de tanta politicagem, fica em casa, não fica, nós observamos que o Senhor estava cuidando da igreja. Reprimiram a igreja dentro dos lares, mas a igreja tomou conta da internet e a igreja se espalhou. E hoje nós podemos testemunhar e estivemos num congresso que, ao meu ver, eu que junto com o Maurício começamos a história do DEC. Além de nós, teve Moacir, teve Almir, que deram o pontapé inicial. E nós, coube a nossa equipe, de Eufrásio, Maurício, Matias, de saudosa memória, Verlânio, Pereira, coube esse pessoal organizar o DEC a nível nacional. E hoje, quando eu participei desse 8º Congresso, eu percebi a mão do Senhor em cima desse departamento. Porque vimos uma quantidade de irmãos e irmãs dentro de um congresso que podia ser dito que não daria certo, porque estamos saindo de uma pandemia, a economia do país está abalada, essas coisas todas que a gente gosta de dar desculpa. Mas Deus nos deu uma lição. Mais uma vez a nossa fé mostrou que a vitória vem na confiança que nós depositamos em Deus. E o congresso foi extremamente divino. Eu fui muito abençoado. Eu e minha esposa estamos saindo daqui com experiências contadas, com palavras que nos edificou muito. E o que eu tenho a dizer a todos que estão sintonizados nesse canal: confie em Deus. Entregue seus problemas ao Senhor. Não importa o tamanho do seu problema, não importa a fase que você viva, não importa o que esteja acontecendo na sua vida. O mais importante não são os problemas. O mais importante é aquele que habita em nós, que Ele traz consigo a solução dos nossos problemas. Eu tenho um versículo na Bíblia que é como se fosse meu crachá. Quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica, alguém me deu uma tabuazinha de presente e tinha esse versículo. Eu me apaixonei por esse versículo. Colossenses 3:23. Tudo o que fizerdes, faze-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. E eu coloquei isso na minha vida como um lema: eu não faço nada para agradar homem, eu faço para agradar a Deus. Eu agradando a Deus, eu agrado a seus santos, porque seus santos comungam daquele que está em Cristo. Eu quero mais uma vez agradecer a participação e dizer: confie em Deus, porque essa semana nós tivemos um grande testemunho do poder de Deus na nossa vida. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, pastor, para que chegássemos ao 8º Congresso Nacional de Homens, foi preciso um início. E nós sabemos que todo início não é fácil. Todo início tem dificuldades,
há um pouco de descredibilidade, mas como bem disse o Senhor, a boa mão do Senhor está sobre os homens congregacionais. E eu queria que você falasse um pouquinho, em rápidas palavras, como foi esse início, quando você assumiu, foi eleito presidente do DEC Nacional, as dificuldades, mas que mesmo para que tudo Se encaixasse, né? se torne grande é preciso o início. É verdade. E o início sempre é difícil, mas sempre nós estamos vendo a boa mão do Senhor em cima dos homens evangélicos congregacionais, operando na simplicidade. Uma coisa que muito me chamou a atenção foi a simplicidade. Não teve, assim, pessoas de renome, de cantores de renome, mas teve o principal, aquele que nos chamou para fazer a sua maravilhosa obra, né, para estar evangelizando, levando a sua palavra, seja através do louvor, através da mensagem da palavra de Deus. Então, como é que foi esse início aí, quando o senhor assumiu o DEC Nacional? Irmãos, quando a gente se propõe a fazer um trabalho para Deus, a gente tem que orar muito e se preparar, porque o inimigo normalmente ele se levanta para te dar uma rasteira. Eu, na época, eu fazia parte da primeira igreja congregacional de João Pessoa e tinha sido ordenado pastor um mês antes. Eu fui ordenado em abril e o primeiro congresso que eu participei dos homens foi em maio. Eu nunca tinha ido a um congresso de homens. Foi no bairro das Indústrias, em João Pessoa. Eu me lembro que estava lá, Moacir, que era o presidente atual, não queria mais se candidatar, e todo mundo preparou as chapas lá, teve 2 chapas, mas vieram me convidar. Eu digo, não, quero não. Eu vim aqui para assistir, não quero participar de nada, eu não quero ser presidente, não quero participar de chapa nenhuma. Eu me lembro que tinha um pastor atrás de mim, da cidade de Pão de Açúcar, eu não me lembro mais o nome dele, era um moreno alto, e ele bateu nas minhas costas assim e disse, pastor, o senhor vai ser eleito presidente do departamento de homens. Eu me virei para ele, como se eu não sou nem candidato? Ele disse, é uma profecia de Deus, Deus me revelou que o próximo presidente vai ser o senhor. Eu digo, tudo bem, se Deus revelou, eu vou crer. E não é que eu fui eleito presidente com toda a resistência. Eu coloquei toda a dificuldade, mas Deus disse, eu quero você. E nós fomos eleitos. Pastor Orivan, na época, era o presidente, ele me chamou no gabinete dele, lá em João Pessoa, numa reunião, e disse, pastor Waldemar, eu quero que o senhor comece a organizar as regionais. E eu digo, tudo bem. Na época foi eleito eu presidente, Moacir vice, Matias, Jorge, que trabalhava na Aliança, e outra pessoa que não estou lembrado, não sei se foi Verlânio, mas Verlânio trabalhou com a gente e Pereira também. E começamos a trabalhar. Aí fomos para onde? Para Santa Cruz, terra de seu Maurício aqui, né? O primeiro encontro regional. Foi lá onde elegemos a diretoria da 2ª região. Aí depois corremos para Guarabira, para Campina Grande. Fomos para Campina Grande e lá a 2ª diretoria, o João Pessoa. Depois fomos para Timbaúba. Fomos para vários lugares espalhando a notícia de que os homens saíram do guarda-roupa. Porque o departamento de mulheres já existia há muito tempo. E os homens estavam trancados dentro do guarda-roupa. E nós saímos do guarda-roupa. Eu fui até Minas Gerais, visitei Belo Horizonte e visitei 7 Lagoas para agilizar o trabalho do departamento de homens lá. E foi muito difícil na época. A gente não tinha recursos da aliança, a gente tinha que usar os recursos próprios e às vezes viver de alguma doação das igrejas, e era muito difícil. Muitas vezes nós, eu, Maurício, Deufrásio, Verlânio, todo mundo que participou desse início, nós tivemos que colocar dinheiro do nosso bolso, do nosso salário, para combustível, para almoço, essas coisas. Dormir muitas vezes em colchão inflável, né? Deitado no chão. Ô, época boa! Se eu me deitar hoje no chão, vai precisar um bombeiro para me levantar. Mas naquela época foi muito bom.
E Deus foi bom com a gente, foi bom comigo, com o Maurício, de Campina Grande e tantos outros. Matias, de saudosa memória, que era meu braço direito. Conheci aqui o Nordeste como ninguém. E a gente viajava muito junto. Eu só posso dizer uma coisa, irmãos, vocês que estão assistindo. Deus me ama muito. Ou seja, quando nós nos dizemos, eis-me aqui, mesmo com dificuldades para chegar nos lugares, mas hoje eu posso ver, pastor, que Deus nos usou para que tudo isso hoje estivesse acontecendo. Exatamente. Né? Eu lembro que naquela época a gente não tinha os aniversários dos departamentos de homens, mas era cada um na sua igreja. Na sua igreja, era. E após a pastor Valdemar assumir a diretoria nacional, depois eu, junto com o Deufrásio, assumir a regional, nós começamos a juntar essas igrejas da aliança, né, e fazer um aniversário de departamento de homens, e até hoje tem sido assim, eu louvo a Deus, porque quando nós chegamos nas igrejas que vemos os departamentos unidos ali, muitas vezes 10, 11, 12, até 15 departamentos reunidos para comemorar o aniversário de um departamento. Isso é muito, como é que eu posso dizer, para a gente nos deixa orgulhosos. É verdade. De saber que nós contribuímos para que as igrejas estivessem cada dia mais unidas. Um exemplo foi o congresso, o 8º Congresso de Homens, onde a gente teve mais de 300 homens aqui, salvo me engano, adorando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É verdade. Olha, uma coisa eu aprendi. Eu estava conversando com o pastor Sérgio, que foi o pastor que, através de oração, me levou para ser ordenado pastor. Me deu apoio quando eu assumi o DEC, junto com o pastor Aurivan. Foi os que conversaram comigo. Eu conversando com o pastor Sérgio ontem, que é o pastor da primeira igreja de João Pessoa, eu passei para ele alguns planos que eu estou colocando na mão de Deus para não parar, não quero parar. Eu só vou parar quando eu estiver na glória, porque lá não precisa ninguém pregar evangelho, nem orar. Nós já estaremos diante de toda a majestade de Deus e toda a glória. O que vamos fazer lá está nas mãos dele, né? Não foi revelado na totalidade. Então vamos aguardar. Mas aqui, é como o Maurício disse, quando você se propõe a trabalhar para Deus, relaxa. Deus vai suprir todas as necessidades. Eu aprendi isso com um livro que eu li de pastor Pontes, que foi meu professor no seminário. Ele tem um livro que diz assim: para a obra de Deus não falta recurso. Pode estar faltando dinheiro para a tua construção, quando tu queres construir um prédio suntuoso, talvez um segundo templo, um terceiro templo de Salomão. Aí pode faltar dinheiro, mas quando você se propõe a fazer evangelismo, a investir na obra, a tirar almas do inferno e levar para Deus, não vai faltar dinheiro, não vai faltar recurso, porque a oração, ela move montanhas. E nós iniciamos nosso trabalho debaixo de oração, debaixo de jejum, debaixo de estudo da palavra. Foi difícil? Foi. Meu carro era um Fiatzinho Uno. Depois eu ainda tinha carro, né? Eu deu frase, nem carro nós tínhamos. Nem você nem deu frase. Deu frase, viajava muito de ônibus, mas Maurício, quando eu ia para Recife, aquela região que eu encontrava Deufrásio, eu trazia ele morava ali em Abreu Lima, e eu deixava ele em Abreu Lima, lá em Pernambuco, e vinha para o Paraíba, onde eu moro. Irmão, eu vou confessar uma coisa, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Trabalhar para Jesus é muito gratificante. Vocês têm dificuldade, é normal, você está num mundo pecador, um mundo cheio de pecado, e você está trazendo a luz para a escuridão, e você vai se dar frente a frente com os seguidores das trevas, e que queira que não, desde que você nasceu de novo, você é um guerreiro, você foi chamado para essa batalha. Não é para ficar sentado no banco da igreja, ouvindo o pastor. Não é para você ficar resguardado dentro do quarto, não. Deus te chamou para cair em campo, ir por todo o caminho e pregar o evangelho a toda criatura. Sai de casa, meu irmão. Ora, vai à feira. Quando eu estava no seminário, eu recebi uma bagagem enorme de umas igrejas da Irlanda,
foi Bartô até que me deu o endereço, eles mandaram umas 5 ou 6 caixas para mim, cheias de aqueles panfletezinhos. E na época eu procurei uma igreja, a igreja disse, irmão, a gente não tem como lhe ajudar, se o senhor quiser, pega um carimbo aí, e carimbo o nome e o endereço da nossa igreja, e vai distribuir. Aí eu disse, não, tudo bem, levei para casa, eu disse, não, vai ficar aí. Depois daquilo me doeu, eu peguei, como eu não tinha dinheiro para ir para o seminário nem sempre de ônibus, ia muitas vezes de pé, foi uma fase muito difícil da minha vida, então quando eu ia de ônibus, eu enchia minha bolsa de profetezinho, desse livreto que veio da Irlanda, e o que é que eu fazia? Eu entrava no ônibus, pedia licença ao pessoal, a minha viagem de ônibus era mais ou menos 10 minutos, eu pregava o evangelho dentro do ônibus, distribuía literatura com o pessoal, e depois descia para o seminário. E eu distribuí mais de 10.000 literaturas dentro dos ônibus de João Pessoa. Isso em 1998 e 99. Próximo, eu terminei o seminário em 2002. Foi uma época muito bonita, onde Deus me abençoou grandemente. Terminei o seminário, depois de uns 5 anos fui ordenado pastor, tomei conta de algumas igrejas e hoje estou aqui dando esse testemunho maravilhoso da minha vida. Eu só me arrependo de uma coisa no meu ministério, ter começado tarde. E às vezes eu me conforto, que eu digo assim, Deus me chamou na hora certa. Foi tarde para mim, porque eu queria ter começado cedo, porque agora eu conheço o que é bom. Mas Deus disse, não, vou te chamar nessa data que Ele me chamou. E o que eu tenho a dizer aos irmãos desse canal, confie no Senhor. Entregue sua vida ao Senhor. Você que é evangélico, que está ouvindo a gente, trabalhe, procure uma ocupação. Se na sua igreja não tem espaço para você trabalhar, caia fora, meu irmão, no mundo. Não vá se rebelar contra pastor, contra oficiais, não. Chega para o pastor e diz, pastor, a partir dessa semana eu vou começar a visitar as casas aqui, vou visitar a rua, vou falar de Jesus. Faça alguma coisa, porque com certeza Deus vai te abençoar. Não precisa copo de água, não precisa fazer campanha, não precisa nada. Te entrega na mão do Senhor e diz ao Senhor, eis-me aqui, usa-me. E o Senhor vai te usar no lugar certo, na hora certa, e te dá as ferramentas certas para você trabalhar. Deus me deu a voz um pouco rouca, mas eu falo demais. E amo falar de Jesus. Amo mesmo. Às vezes eu dou até uma de cantor, né? Mas a voz não é a mesma desde quando eu comecei no deck, que cantava com aquela euforia, o hino, que segurança, sou de Jesus. Aí eu me empolgava, o hino 409 salmos e hino. Mas o amor aqui dentro ainda existe. A idade passou, ainda me sinto muito jovem para trabalhar para Jesus. Eu acho que eu vou fazer tal como o pastor Catão me deu um exemplo. Ele trabalhou mais ou menos até os 99 anos. Se Deus me permitir viver até lá, eu quero trabalhar enquanto eu tiver fôlego de vida. Deus abençoe vocês, Deus abençoe Maurício. Eu deixo aqui com o Maurício. Vai agora ficar, eu vou ficar à mercê dele. De repente ele pode começar a descobrir coisas aí que nós passamos. Por exemplo, nós fomos para a Brejo da Madre de Deus e eu estava em casa, eu contei a Maurício já, eu estava em casa, tinha esquecido do compromisso, pensei que era no outro domingo. Aí Carlinhos, que era o dirigente do departamento, disse, pastor, o senhor está onde? Eu digo, estou em João Pessoa, na minha casa. Não, pastor, o senhor tem que estar aqui, o senhor vai pregar hoje. Era meio-dia. Disse, agora? Esse pastor, o que é que eu faço? Me aguardo que eu chego aí. Aí liguei para Verlânio, que era da diretoria. Verlânio, a gente tem que ir. Taquei o pau, eu tinha nessa época, era um Prisma vermelho. A gente saiu daqui, eu, minha esposa e Verlânio, chutado, para chegar no horário. 120, 140, e se entregando na mão de Deus. Chegamos lá na hora que começou o culto. Foi uma bênção. Pastor Severino, de saudosa memória, era uma pessoa de um coração espetacular. Carlinhos, a gente sente saudade dessas pessoas. E nós pregamos. Só que teve a confraternização, a gente se empolgou, a gente falava muito do departamento, incentivava muito, meia-noite. E agora, o que é que a gente vai fazer?
Eu digo, vamos embora para casa que amanhã eu trabalho. Aí lá vem eu dirigindo e os dois dormindo. É minha esposa dormindo do meu lado e ela dormindo no banco de trás. E eu com atividade na pista, pedindo a Deus que nos protegesse. Cheguei em casa às 6 da manhã, tomei um banho e fui trabalhar. Da outra vez que eu fui à breja, aí Carlinhos disse, não, o senhor não vai voltar nesse horário não. A gente vai jantar e já arranjei um lugar para o senhor dormir aqui no hotel. E nós dormimos lá. Em Patos, fizemos uma coletiva, dormimos tudo no chão. O chão é bom porque não tem limite de cama. E essas aventuras a gente tem que se lembrar. Tem que se lembrar. Verdade. Eu Então, agradeço. Pastor, para você, meu amado irmão, talvez a gente esteja até falando para pessoas que esteja pensando em desistir da caminhada. É verdade. Diante das dificuldades, diante das lutas, de uma palavra de alguém que o desanimou. Mas pegue todo esse relato que nós fizemos, falando do Departamento de Homem Nacional, da Aliança, e veja que nada é fácil, principalmente quando passa para fazer a obra do Senhor. E levante sua cabeça, pegue as ferramentas que Deus te entregou, se é no louvor, se é na pregação, se é no evangelismo, se é no distribuir panfletos, se é na oração. Então pega o talento que Deus te entregou, pega esses testemunhos que nós estamos dando aqui, do início da nossa caminhada, na presidência do departamento, pega as tuas ferramentas, volta, né, a fazer aquilo que Deus te entregou, porque Deus ainda conta contigo. Deus conta comigo. Quantas dificuldades, quantos momentos difíceis nós passamos, mas nós estamos aqui de pé, adorando e engrandecendo aquele que tem nos sustentado e vai continuar nos sustentando, e com as ferramentas que Ele nos entregou, nós continuamos fazendo a obra do Senhor Jesus. Eu vou te dizer uma coisa, não escolha trabalho não, se coloque na mão de Deus. Davi era um pastor, ele não chegou para Deus e disse, Senhor, eu sou teu servo fiel, eu quero ser rei. Não, ele estava contente e satisfeito com a profissão dele, tomar conta do rebanho do pai. De repente Deus chama ele para tomar conta de um rebanho maior. Eu estou dizendo isso porque quando eu comecei no seminário, o pastor Catão perguntou-me, você vai fazer o que no seminário? Quer ser pastor? Eu digo, não. Eu não quero ser pastor, eu quero aprender para dar aula na escola dominical. Até o segundo ano do meu seminário eu tinha essa convicção. Até que Marcos, um irmãozinho lá do seminário, da Juvep, ele disse para mim que eu ia ser pastor e eu disse, não vou. Temer, depois de 2 anos Deus colocou no meu coração que eu ia ser pastor. Eu fui pastor, tomei conta de uma congregação, praticamente fui o fundador do Funcionário 4, hoje não sei se é emancipada já. Trabalhei em outras igrejas, Cordão Encarnado, Santa Rita, agora estou no Gaiso como pastor convidado. E a gente trabalha hoje numa área totalmente diferente de quando a gente começou. Eu tenho 47 anos de casado e aproveitamos essa experiência que eu e minha esposa adquirimos durante os anos e estamos trabalhando na época de casais, na área de casais. Trabalhamos muito tempo em encontro de casais aqui em João Pessoa, fizemos encontro em Timbaúba e várias cidades, e essa experiência que Deus nos colocou no coração, nós estamos transmitindo. Hoje eu não sou mais aquele homem de subir morro, de descer morro, evangelizando, mas eu evangelizo agora famílias, casais, a gente visita a igreja e nós estamos à disposição de vocês. Não cobramos nada para dar uma palestra na tua igreja. Às vezes eu preciso só do combustível, né? Mas não cobramos nada, porque eu sempre coloquei no coração que a palavra de Deus foi me dada, alguém pregou para mim e não me cobrou nada. E eu alcancei o maior presente que o ser humano pode ter, que foi a salvação me dada por Cristo. Ele me alcançou, me abraçou, me tirou das trevas e me fez em Cristo mais que vencedor. Não importa as tribulações que você passa e que vai passar ou que já passou, porque eu passei por muitas mesmo. Um dia eu darei o testemunho da minha vida para vocês verem que não foi fácil. Eu cheguei quase a passar fome, mas Deus supriu as nossas necessidades. E hoje eu estou à disposição de Deus
na área de casais, de palestra para adolescente. Eu agradeço muito a meus amigos, às pessoas que Deus colocou na minha vida, que me deram muita força nas horas que eu estava por baixo. Meus irmãos do seminário, Janildo, pastor Pontes, pastor Eudemar, pessoas como Cristiane, e muitos outros que eu tenho até medo de esquecer o nome de alguns. Muitos que me apoiaram, oraram por mim, e hoje eu estou aqui dando esse testemunho. Sinto saudade dessa equipe, por isso que a gente não se desliga, viu? A gente está aqui no congresso, mas a gente não se desliga. Eu, Frásio, Rogério de Campina Grande, outras pessoas, a gente sempre está relembrando. Então, pastor, eu só tenho que agradecer a sua presença aqui no nosso canal e dizer que, em nome de Jesus, nós vamos fazer uma parceria aqui. Glória a Deus. O pastor Valdemar, que está de João Pessoa, sempre nos abençoando através da mensagem do Evangelho, e agradecer por essa amizade que Deus nos uniu para estarmos fazendo a obra do Senhor Jesus. E só para encerrar, qual a mensagem que você está trazendo? Aliás, como é que eu posso dizer? Qual a impressão que o Senhor está trazendo do 8º Congresso de Homens, de forma geral, a experiência que vai ficar para que isso sirva de combustível ainda mais para a gente continuar fazendo a obra do Senhor Jesus? E deixa aí uma mensagem, uma saudação de forma geral agora para todos, não só para os homens congregacionais, mas para todos aqueles seres humanos que precisam ouvir a mensagem de Cristo, e desde já lhe agradecer pela sua disponibilidade aqui junto conosco no canal Providência Divina. Irmãos, independente de que denominação você é, o importante é que você seja um cristão autêntico. Escute o que eu vou dizer. Nós recebemos o maior presente que um ser humano pode receber. Billy Graham disse uma coisa que é muito importante para a gente meditar. Quando alguém disse para ele: estamos vivendo o maior fato histórico da humanidade, o homem pisou na lua. E ele, corrigindo, disse: não, isso não é o fato mais importante da humanidade, o homem ter pisado na lua. O fato mais importante é que Deus pisou na terra, se fez homem e habitou no meio de nós. Jesus Cristo te chamou para fazer a obra junto com Ele. Ele não precisa de você. Deus é completo, mas Ele quer te dar o privilégio de trabalhar junto com Ele. Você não vai se decepcionar. Mesmo na hora do sofrimento, na hora das tribulações, você vai ser grandemente abençoado. Hoje eu tenho um testemunho para dizer que eu chorava muito embaixo do chuveiro nas minhas tribulações, nas minhas dificuldades. E hoje eu tenho um testemunho. Deus é bom. Se prontifique. Mesmo que você não tenha talento nenhum, trabalhe. Eu já fiz teatro, já organizei grupo de louvor, fundei um grupo chamado Maranata, lá na igreja que eu trabalhava, escrevi peça de teatro. O que Deus colocar na minha mão, eu oro e peço a Ele para me orientar. Lembre-se, dificuldade você vai ter, mas é melhor ter dificuldade ao lado de Cristo do que estar longe dele. Deus te abençoe, pregue o Evangelho, obedeça ao Senhor, que todo o segredo do sucesso de um crente está na fé e obediência. Deus abençoe vocês e que a graça do Senhor envolva toda a sua família. A paz do Senhor. Amém. Então, olha, você que está aí nos assistindo, compartilha essas experiências, se inscreve aí no nosso canal, para que nós possamos alcançar ainda mais vidas, não só evangélicas, mas com pessoas que necessitam ouvir a palavra do Senhor Jesus. Um abraço, Deus abençoe, fiquem todos com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe. Deus abençoe.